Aí, prontinho. Acho que agora vai melhorar aí o calor. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Então vamos. Gente, a gente vai começar hoje, a gente vai continuar, na verdade, hoje, o estudo do eletromagnetismo, já entrando no segundo fenômeno magnético, que é o fenômeno do estudo da força magnética, né? Então, só para a gente fazer uma retrospectiva. Ai, peraí, que eu tô me enrolado aqui. Só para a gente fazer uma retrospectiva rápida do que foi dito já sobre eletromag. Na primeira parte, a gente discutiu o que era o eletromagnetismo, que é um fenômeno relacionado à presença de um campo que é criado por algum tipo de objeto. Falamos do magnetismo que os ímãs exercem, que é o magnetismo, vamos chamar de magnetismo natural, né? Magnetismo de ímãs, aprendendo a desenhar campo magnético e desenhar vetor campo magnético. Aí a gente entra na segunda aula nos fenômenos eletromagnéticos, que é onde a eletricidade e o magnetismo se encontram. O primeiro fenômeno que a gente estudou foi que quando eu pego um condutor e faço uma corrente percorrer esse condutor, o simples movimento das cargas dentro do condutor gera em volta dele um campo magnético. E esse campo tem algumas características: tem o módulo, tem a direção, tem o sentido. Aqui nós estamos falando de condutor retilíneo, espira, solenoide e regra da mão direita, ok? Hoje é a regra da mão esquerda, porque nós vamos falar de força magnética, tá bom? Então, o experimento é o seguinte, né? Eu não vou falar do experimento em si, mas eu vou falar da conclusão do experimento, né? Porque assim, todos esses fenômenos eletromagnéticos, eles foram, vamos dizer assim, descobertos ou explicados a partir de alguns experimentos. Então, por exemplo, quando a gente fala de condutor, né? O condutor retilíneo, espira, solenoide, a gente está falando dos experimentos de um cara chamado Ørsted, tá? Aqui, o experimento, também feito por ele, fala sobre força magnética. E a conclusão do experimento é a seguinte: todo condutor, todo condutor percorrido por uma corrente elétrica, percorrido por uma corrente elétrica, peraí, percorrido por uma corrente elétrica. Então, eu vou pegar um condutor e colocar ele para passar corrente. Tá. Aí eu vou pegar esse condutor e vou colocá-lo já com a corrente passando ali, né? Eu vou colocá-lo dentro de um campo magnético. Então, ó, todo condutor percorrido por uma corrente elétrica e imerso em um campo magnético e imerso em um campo magnético que vai ser gerado por outra coisa. Você pode, por exemplo, gerar um campo magnético usando um ímã, enfim, tá? Todo condutor percorrido por uma corrente elétrica e imerso no campo magnético pode ficar sujeito pode ficar sujeito a uma força de natureza magnética, a uma força de natureza magnética. Tá aqui, beleza? Vamos tentar fazer uma representação do que eu estou falando, tá? Vamos colocar aqui, ó. Imagina que você tenha eu vou tentar fazer um desenho 3D, mesmo sabendo que talvez eu não tenha sucesso. Imagina que isso aqui é a tampa de uma mesa, que é a tampa de um plano, tipo um plano, tá ligado? Um plano. Tá? E eu vou colocar um condutor em cima desse plano. Então, eu vou colocar aqui na mesa, fio, tá? Fiozinho. Esse fio tá ligado lá num gerador, em alguma coisa, e tá passando corrente elétrica por ele, tá? Vamos dar aqui uma direção e um sentido para essa corrente. Aqui, uma corrente, eu vou chamar de I, vai, tá? Beleza? Aí, imagina o seguinte.
Imagina que nessa mesa, a mesa está aqui, né? De um lado e do outro existem dois ímãs grandões. De um lado um polo norte, do outro lado o polo sul, de dois ímãs, de tal maneira que a gente crie um campo magnético na mesa. Então, tipo assim, eu vou representar o campo magnético assim, ó, na mesa, na mesa. Esse aqui é o campo magnético, tá? Lembrando que lá no campo magnético, né, sai do norte e vai para o sul. Então aqui seria o norte do campo. Imagina que aqui tem um imãzão com a parte norte apontada para cá e aqui um imã com a parte sul. Consegue imaginar isso? Aí eu criei um campo magnético ali. Tá. Uma vez que isso está acontecendo, esse condutor vai sofrer a ação de uma força. O que o experimento propõe aqui é que esse condutor ele vai sofrer uma força, ele vai ser empurrado para algum lugar, tá? E essa é uma força de natureza magnética. Por que que essa força existe? Né? Que tem uma questão aqui importante. De onde vem essa força? Essa força ela vem ela é resultado da interação entre os elétrons que estão passando aqui e o campo magnético. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o que está. Se você liga o fio e estabelece uma corrente elétrica, o que que você tem aqui dentro do fio? Um monte de eletrãozinho andando. Então, esse movimento das cargas elétricas no fio vai fazer com que, de alguma maneira, o campo magnético atue sobre elas, fazendo nelas uma força. E isso é uma coisa extremamente peculiar. Por quê? É a primeira vez que a gente estuda, que no ensino médio, né? Que uma mesma partícula, aqui no caso, uma carga elétrica, fica sob a ação de um campo elétrico e um campo magnético. Então, quer dizer, a carga ela pode ser sensibilizada por campo que não é elétrico, por um campo magnético, tá? Então, eu vou me escrever aqui, ó. A força é resultado da interação. A força é resultado, opa, resultado da interação entre os elétrons do fio, elétrons do fio e o campo magnético. Então, ó, olha só que louco, né? Para a gente não perder o fio da meada. No primeiro fenômeno, quando a gente estudou espira, solenoide, o que que o fenômeno deixa claro? Primeiro fenômeno, que cargas elétricas, quando estão se movimentando num fio, criam campos magnéticos. No segundo fenômeno, a gente está percebendo que, do mesmo jeito que uma carga cria campo, no primeiro fenômeno ela criava campo, ela também sofre ação de campo. Tudo bem? Tá. O que que a gente precisa saber sobre este fenômeno? Primeiro, isso que eu contei, que é, então, se a questão é uma questão conceitual, ela vai vir por aqui, tá? Segundo, estudar essa força, porque a força é um vetor. E vetor tem módulo, direção e sentido. Então, quais são as características dessa força? Características, características da força no condutor, da força magnética no condutor, no condutor. Bom, o módulo dela, vamos falar do módulo, né? Que o cálculo dela. Gente, do que será que depende essa força? Bom, o bom senso pede para a gente dizer que ela depende da corrente. Porque isso é uma coisa importante, tá? Que eu não falei, né? Eu também não falei. Importante, eu não devia ter falado. Essa força que vai surgir aqui, ela só surge se tiver passando corrente. Se você pegar, por exemplo, um fio
desligado, corrente zero, e botar perto de um campo magnético, não vai acontecer nada. Os elétrons têm que estar andando todos no mesmo sentido. Então, o módulo depende da corrente. Ele é diretamente proporcional à corrente. Vou escrever aqui. Diretamente proporcional à corrente. Do que mais será que ele depende? Vamos pensar. Pensa aí. Sabe por quê, gente? Se você pensar, provavelmente você descobre a fórmula sozinho. Se você não sabe. A força é resultado de uma interação entre as cargas e o campo. Então, será que o módulo da força não depende também da intensidade do campo? Sim. Se você colocar o fio num campo magnético muito forte, essa força vai ser mais intensa. Então, ela é diretamente proporcional ao campo. Proporcional ao campo. Então, até aqui já tem duas coisas na conta: P, que é o campo, e o I, que é a corrente. O que mais que vai exercer influência? Gente, a força é resultado da interação da carga que está no fio dentro do campo. Então, uma coisa também que é de se pensar é: quanto maior for a região do fio que estiver dentro do campo, porque, por exemplo, no meu desenho aqui, eu fiz o fio na mesa. Imagina que isso aqui é uma mesa e aqui tem um fio. Mas imagina, por exemplo, que esse fio é muito longo, muito longo. A parte do fio que estiver fora do campo magnético não vai sofrer influência do campo. Então, também o comprimento do fio que está dentro do campo interfere. Vamos chamar esse comprimento de L, tá bom? A parte do fio que estiver dentro do campo, quanto maior for esse comprimento que está sob a ação do campo, mais partículas vão sofrer a ação do campo. Então, a força é maior. Então, ele é diretamente proporcional. Ô, gente, se na fórmula as três coisas são diretamente proporcional, peraí, comprimento. Ixi, eu falei tudo errado agora. Desculpa. Ó, alô? Se na fórmula as três coisas são diretamente proporcionais, a fórmula da força não tem denominador. Imagina isso? Porque normalmente, quando é que. Vocês já repararam isso? Quando é que uma fórmula tem denominador? Quando tem alguma coisa inversamente proporcional. Se no meu estudo nada é inversamente proporcional, na fórmula não tem um denominador. Tá, então vamos para a fórmula. A força magnética, o módulo da força magnética é igual a B vezes I vezes L vezes. Aí vem a parte esquisitinha da fórmula. Deixa eu falar o que acontece aqui. Isso aqui é muito bizarro. Quando os caras foram fazer o experimento com o fio dentro do campo magnético, eles perceberam uma coisa muito curiosa. A coisa curiosa era a seguinte: se você pegava o fio e colocava ali no campo, ok? Dependendo de como você colocava o fio, por exemplo, se eu colocasse o fio paralelo ao campo, essa força desaparecia. Essa força desaparecia. Conforme eu colocava o fio numa posição inclinada em relação ao campo, essa força variava. Às vezes ela ficava mais forte, mais fraca. Isso é uma coisa muito louca. Então eles perceberam que, além de tudo, além do comprimento, além da intensidade do campo, além da corrente, o ângulo que esse fio fazia com o campo interferia. Então aqui apareceu o seno do ângulo θ. Bioseno θ, famoso bioseno θ. O que é o θ? É o ângulo formado entre a corrente que está no fio, óbvio,
e o campo magnético do que ele está submetido. Então, ó, θ, deixa eu colocar aqui, θ é o ângulo formado entre a corrente elétrica do fio e o campo. Elétrica do fio e o campo. Tá aqui. Lembrando sempre que a gente está no sistema internacional, né, gente? Então é campo magnético é Tesla, corrente é ampere e o comprimento do fio ele vem em metros, tá bom? Então é estranho porque aí começa a acontecer umas bugadas na física. O que é Newton? Força não é Newton? Olha que interessante isso. Não, sei lá se é interessante, eu acho. Newton. O que é um Newton? Ah, vamos lá. O que é um Newton? Um Newton é a força necessária para você pegar um corpo de 1 quilograma de massa e acelerar a 1 metro por segundo ao quadrado. Faz sentido isso que eu falei? Porque força não é massa vezes aceleração? Ah. Agora, olha que interessante. O que é um Newton? O Newton é uma força exercida por um campo de 1 Tesla sobre uma corrente de 1 ampere num fio de 1 metro. Você começa a criar formas diferentes de definir grandezas, tá? Então, Newton é quilograma vezes metro por segundo? É. Mas Newton também é Tesla ampere metro. É muito doido isso, tá? Bom, agora tem a parte da mão. Da mão. Quando a gente fala da parte da mão, a gente está falando da direção e do sentido do vetor, certo? Direção e sentido. Peraí, deixa eu fazer de azulzinho também, vai. Direção e sentido. Tá, bom. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai simular a tua mão como se fossem três setinhas, tá? E aqui, cuidado, precisa ser a mão esquerda, não a mão direita. A mão direita é para o primeiro fenômeno, a mão esquerda é para o segundo fenômeno. Tá? Cada um desses dedos vai representar uma coisa do fio, tá? O dedo do polegar aqui vai ser a força magnética e o dedo do furabolo vai ser o indicador. Vai ser o indicador, jura? Jura? Nossa! Vai ser o dedo, vai ser, vai ser o dedo do campo magnético. Então eu tenho força e campo. O que que a gente vai observar? Esse dedo e esse, eles são sempre perpendiculares. Tá vendo? Ó? Eles vão formar aqui um ângulo de 90 graus. Eu posso dizer, primeira questão, que a força, ela vai ter sempre uma direção perpendicular ao campo. Só que ela pode estar apontando para cima, para baixo, para vocês, para o quadro, entendem? Para mim, para a parede. Tudo vai depender do querido campo, tá? Então, direção, direção, direção perpendicular ao campo. Ah, Danilo, mas e o terceiro dedo? Seu dedo. Esse dedo aqui é o dedo da corrente, tá? Então eu tenho força, campo, corrente, tá? O dedo da corrente, ele não precisa necessariamente estar perpendicular ao dedo do campo. Isso vai depender desse ângulo, tá vendo? Tá?
Agora, o sentido da força, gente, aí é regra da mão esquerda. Para você saber se a força está para cima, para frente, para o lado, enfim, para onde está essa força, você vai usar a regra da mão esquerda, tá? Então, o sentido da força, regra da mão esquerda. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, facilita a tua vida. Você tem duas regras, uma para a direita e uma para a esquerda. Tá? Não fica com regra da mão direita número um, número dois, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tá? Então, vamos desenhar algumas situações aqui, porque aí já entra aquela parte do que é o meu palpite. Se aparecer alguma coisa desse tipo no Enem, ou sobretudo em vestibulares de múltipla escolha, eu acho que a questão vai mais por aí. Ele te propõe lá uma situação com um fio e pede para você saber a força, tá? Depois a gente vai fazer exercício, vocês vão ver como é que isso aplica, tá? Então, vou pegar uns exemplos aqui. Aqui. Ô, gente, dá uma olhada aqui. Antes da gente começar a fazer os desenhos, eu preciso fazer uma perguntinha rápida. Dá uma olhada na fórmula. BIL no θ. Como a fórmula está em função de seno de um ângulo, você concorda que a força magnética ela pode atingir um valor máximo apenas quando o seno for um? Porque essa força, pelo que a gente está falando aqui, ela varia. Por exemplo, se o ângulo for 30 graus, vai ter um valor de seno. Se o ângulo for 60 graus, vai ter um valor de seno e assim por diante. Qual é o ângulo que faz o seno atingir o maior valor? Qual é o maior seno possível? Um. Que ângulo tem seno igual a um? 90 graus. Então, normalmente, você vai receber questões onde o campo está perpendicular ao fio. Quando o campo for perpendicular ao fio, essa força é máxima. Eu vou mostrar um desenho para vocês entenderem isso. Ó, aqui está o fio. O fio. Ele está na direção do eixo X, ok? Eu vou colocar, vou imaginar um campo magnético assim, ó, entrando na lousa. Então eu tenho o fio na direção X, o eixo Z com o campo magnético perpendicular ao fio, tá bom? Se esse fio tiver imerso num campo magnético aqui e a corrente, por exemplo, estiver para a direita, como vai ser a força magnética no fio? Hum, Pega da mão esquerda. Então você põe. O campo é o dedo do furabolo lá, né? Aqui, ó. A corrente é esse aqui. Então eu vou posicionar o meu dedo aqui. Se você estiver fazendo no caderno, você vai ter que apontar o seu dedo para a folha de caderno ou para a tela do tablet. Então você enfia o dedo ali, ó. Pronto. A tua corrente, no meu caso, ela tem que estar para a parede aqui, ó. Ela está para o meu lado direito. Tá vendo? Automaticamente, quando você posiciona a sua mão assim, o que que acontece com a força? Aparece lá para cima. Então esse campo, esse fio, ele vai sofrer uma força magnética para cima. Força magnética para cima, tá? Vocês entendem por que que tem que ter uma regra de mão esquerda? Porque eu estou trabalhando com três grandezas. É tridimensional o problema. Por isso eu preciso dessa regra, tá? Beleza? Agora, obviamente, se eu mudar a posição do fio, mudar a posição do campo, tudo muda. Vamos pegar um exemplo. Agora eu vou colocar o fio. Será que vai ficar legal? Vamos ver. Eu vou colocar o fio no eixo Y
Aqui, ó, coloquei o fio no eixo Y. A corrente eu vou colocar ela subindo. Agora vai, escolhe aí um campo magnético. Como é que eu vou desenhar o campo? Escolhe. Vou desenhar ele. Puta, vai, um negócio meio foda. Para direita. O campo magnético tá para direita. Pronto. Desenha para mim a força no fio. A pessoa começa até a se mexer na cadeira. Sabe? Começa a dar um certo desconforto. Falei que era foda? Eu não pensei muito na hora que eu desenhei, tá? A culpa foi minha. Vai, a corrente tá para cima. Eu vou ter que ficar de lado aqui, ó. Então, esse dedo aqui, ó, do foda-se. Alô? Aí, o campo, ele tá para minha direita aqui, ó. Então, a força, ela tá para dentro, ó, da lousa. O fio, ele tá sendo empurrado. Se você estiver desenhando no seu caderno, você tá... O fio, ele tá sendo empurrado para dentro da tela. Conseguem perceber isso? Aqui, ó. Põe a força aqui do ladinho, assim, ó, para dentro. Ô, sabe um macete bom pra vocês se ligarem? Não sei se já perceberam isso. Tem sempre um vetor em cada eixo. Vocês perceberam isso? Ó, X, Y, C. Aqui, pessoal, se a corrente está no eixo Y e o campo está no X, a força só poderia estar onde mesmo? C. E se você perceber isso, muitas vezes te ajuda a excluir alternativas. Tem que ter um componente em cada direção, tá? Beleza? Beleza? Hum, Tranquilo, pessoal. Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão. O fenômeno acontece, né? Esse fenômeno que a gente está estudando, ele acontece, como eu falei para vocês, por conta de uma interação entre as cargas elétricas do fio que estão andando e o campo. Então, o raciocínio dos físicos foi o seguinte: espera um pouquinho. Se a corrente elétrica sente o campo magnético a ponto dessa força surgir no fio, e se eu pegasse um elétron, só um, e jogasse no campo? Se eu jogar um elétron no campo, provavelmente esse elétron vai sofrer a ação de uma força. As cargas, de maneira geral, quando são colocadas num campo magnético, elas vão sofrer força. A força que aparece no fio, pessoal, na verdade não é no fio, são nas cargas que estão se movimentando dentro do fio. Então, existe uma versão do segundo fenômeno microscópica. Versão microscópica do segundo fenômeno. Opa, microscópica. É bem fácil a gente imaginar isso daqui, a versão microscópica do segundo fenômeno. Então, aqui. Aí a gente, então, vamos lá, para quem está acostumado a estudar em apostila. Força magnética em condutor. Alô? Força magnética em condutores, Bilseno teta. Força magnética sobre partícula. Força magnética sobre partícula. Isso está dentro do segundo fenômeno. A força magnética sobre partícula, ela vai olhar para essa situação para um elétron, para um próton, para alguma carga elétrica, tá? Bom, a lógica é a seguinte: força magnética no fio é Bill seno teta. Bill
seno de teta. Tá. Só que a gente sabe lá da eletrodinâmica que a corrente elétrica é o fluxo de carga por um dado intervalo de tempo. Tudo bem isso? Agora, isso aqui é a carga, não é, gente? A carga que passa por uma seção de fio, a carga não é igual a n vezes uma carga elementar? Elementar. Tudo bem? Então, olha a minha ideia. Vamos pegar isso aqui e jogar aqui dentro. Quer ver? Primeira coisa que eu vou fazer é, no lugar do I, colocar Q sobre delta teta. Eu vou fazer passo a passo, tá? Para não dar problema. Então fica assim, ó. A força magnética é B vezes a corrente elétrica que passa no fio é Qzão sobre delta T, vezes L vezes seno de teta. Só que o que que é Q? É N vezes uma carguinha elementar. Então a força magnética igual a B vezes N vezes uma carguinha, vezes L, vezes seno teta, sobre delta T. Tudo bem? Se eu quiser analisar a força elétrica sobre uma partícula, uma, esse N vale 1, não é? Então, ó, se o N for igual a 1, essa fórmula fica força magnética igual a P vezes Q vezes sobre delta T vezes L vezes seno teta. Ó, tá bom? Agora olha só, gente, que legal. O que que é o L? O L é o comprimento do fio, não é? Deixa eu colocar direito minúsculo aqui. O L é o comprimento do fio. O que que é delta T? É o tempo. O que que é comprimento por tempo? Velocidade. Velocidade. E aí a fórmula então fica para uma partícula, né? Que a força magnética é igual a Q vezes a velocidade vezes B vezes o seno do teta. Ó, Q vezes V vezes B vezes o seno do teta, tá? E aí tem uma questão muito curiosa quando você olha para essa fórmula. E aí você entende por que que o fio só vai sentir força se estiver passando uma corrente. Porque para pensar um pouquinho. O fio já tem elétron, independente dele estar com a corrente ou não. O fio ele já tem elétron. Se o fio já tem elétron, por que que a força só surge quando tem corrente? A resposta está aqui, ó. Porque quando tem corrente, as partículas estão se movimentando. Para uma partícula sentir o campo magnético nela, presta atenção no que eu vou falar agora. Para uma partícula sentir o campo magnético nela, ela precisa estar em movimento. Se você colocar uma carga em repouso no campo magnético, ela não sente ele. É muito esquisito. É uma situação em que a partícula só vai sofrer a ação do campo se ela estiver se movimentando. Então, ó, daqui tem algumas conclusões. Para que uma partícula seja influenciada pelo campo magnético, seja influenciada pelo campo magnético, para que uma partícula seja influenciada pelo campo magnético, é necessário, é necessário que ela esteja em movimento. É necessário que ela esteja em movimento.
em movimento. Ô, gente, essa fórmula, ela explica um fenômeno muito famoso, não aqui nos outros países tropicais, mas nos polos, que são as auroras. As auroras boreal e austral, as duas auroras ali, elas são, na verdade, aquela luz que a gente, né, vê nas imagens ou presencialmente mesmo, aquilo ali é resultado da interação do campo magnético da Terra com partículas carregadas que vêm do Sol. Por conta dos eventos que acontecem dentro do Sol, fusão nuclear, todos os processos que fazem o Sol virar aquela bola de fogo absurda, ele emite partículas carregadas. Essas partículas vêm viajando pelo vácuo e chegam perto da Terra. Quando essas partículas entram na Terra, ou vão entrando na magnetosfera da Terra, né? O campo vai desviando elas, né? A gente enxerga aquela luz porque o que que acontece? Quando as partículas vão entrando na atmosfera, elas vão sendo aceleradas por conta do campo magnético. E este processo de aceleração faz a partícula emitir luz, tá? E por que que a gente só enxerga nos polos, né? Por que que eu não vou enxergar no Equador, por exemplo? Porque no Equador da Terra, não sei se vocês lembram, né? Daquele desenho famoso. O campo, ele sai meio que do norte para o sul, né? Assim, ó. E onde está a maior concentração de linhas nos polos? Por isso o campo é mais forte nos polos. Então, essa interação brusca que acontece não é só nos polos. No Equador também acontece. Senão, tipo, quem mora assim no Equador tava fudido. Porque ela não ia proteger, né? Tá? Só que dos polos é tão intensa que a gente consegue enxergar a luz, tá? Se essas partículas entrassem na Terra, a gente não estaria mais vivo. Tá? São partículas bem perigosas, com bastante energia, é radiação, né? Tá? Ahn, bom, outras coisas são importantes, ainda sobre a análise da matemática da fórmula, tá? Aqui tem umas coisas que vão desdobrando. Em que circunstância essa força. Porque agora começa assim: quando eu colocar uma partícula no campo, tirando o fato dela estar em repouso, que se ela está em repouso, não tem força, que a velocidade é zero. Mas existem situações em que essa partícula pode descrever movimentos famosos. Quando eu falo de movimento famoso, do que eu estou falando aqui? Movimento uniformemente variado, movimento circular. Então, muitas vezes, a questão vai aqui. É uma questão, na verdade, de mecânica, mas você precisa usar o eletromagnetismo para saber que se o movimento da partícula é assim ou assado. Então, vamos imaginar alguns casos especiais para a gente poder destrinchar isso. O primeiro caso que eu gostaria de falar aqui é o seguinte: vamos imaginar que quando você usa a fórmula no bioseno θ, aqui ó, o θ é o ângulo entre quem e quem? O I e o B, certo? Quando eu estou usando o QVB seno θ, o θ é o ângulo entre quem e quem? O V e o B. Então, quando aparecer uma questão de partícula, você tem que ficar ligado nisso, tá? No V e no B. Então vamos lá. Primeira situação: θ igual a zero. Θ igual a zero. Bom, se o θ for zero, como está a configuração do sistema? Você vai ter um campo magnético, por exemplo, para a direita. Estou dando um exemplo, tá? Tipo, um campo magnético para a direita. Você vai ter aqui uma partícula com velocidade para a direita. Tudo bem? Ah, professor, puta, se os dois estão na mesma direção e sentido, portanto o ângulo é zero, seno de zero é zero. Se o seno de zero é zero, quer dizer que a força magnética é zero. Que tipo de movimento essa partícula tem? Se ela não tiver gravidade, se ela não tiver campo gravitacional, portanto não tiver peso, o movimento é uniforme. Ela vai por inércia.
Se você desprezar campo elétrico, porque aí começa a brincadeira. Porque aí o que os caras fazem? Isso aqui é uma carga, não é? Então eles põem aqui na figura três campos: o elétrico, que vai sensibilizar ela, o magnético e o gravitacional. Então cada campo cria uma força, entende? Aqui eu estou analisando só a magnética. Depois a gente pode brincar com o campo elétrico, enfim, tá? Beleza? Então aqui ela está em movimento retilíneo e uniforme. E eu posso dizer a mesma coisa se o ângulo for 180 graus também, não pode? Quer ver? Pensa no θ 180 graus. O que seria θ 180? Seria, desculpa, seria o campo apontando para um lado, tá? E a carga, ou a partícula lá, a carguinha, ela vai ser jogada para o outro lado, contra o campo. Essa é a situação do θ 180 graus. Só que o seno de 180 também é zero. Então aqui ela está em MRU. MRU, tá? E assim, o campo magnético ele é todo cheio de frescura, né? Em que sentido que eu tô falando isso? É, primeiro que ele só vai agir na carga se ela estiver andando. Segundo, ela não pode estar paralela ao campo. Perceberam, ó? Nas duas situações que ela está andando paralelamente ao campo, o campo não age sobre ela também. Então, para a carga estar sob a ação de um campo, ela precisa estar em movimento e precisa que o ângulo seja um ângulo diferente de zero e de 180. É muita frescurada. Agora, tem um outro ângulo que é famoso, que é o 90 graus. Esse aqui é o que costuma aparecer. Então vamos lá. Teta. Eu vou apagar aqui, tá? Teta igual a 90 graus. Deixa eu desenhar aqui. Olha só, gente. Aqui tá a partícula, a carga, tá bom? O campo magnético, ele tá entrando na lousa. Campo magnético, tá? Porque assim, do mesmo jeito que existe regra da mão esquerda para o fio, gente, existe regra para da mão esquerda para a partícula. Você vai continuar usando a regra da mão esquerda. Então, por exemplo, ó, eu peguei aqui o campo magnético tá entrando, a partícula eu vou colocar ela para cá, ó, para direita. Não, 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 não vou colocar para direita. Não, eu vou colocar ela para cima, para cima. Então, imagina uma partícula que entrou dentro de um campo magnético, tá? Ó, a velocidade da partícula está num eixo aqui, ó, para cima. E o campo, ele está num outro eixo aqui, não tá, ó, para dentro. Então o ângulo entre eles é 90 graus, ó. Eles são perpendiculares. Tá. Vou usar a regra da mão esquerda. Agora presta atenção porque tem um detalhe aqui. Bem detalhe. Vamos lá, regra da mão esquerda. O campo, você só vai trocar onde era corrente, agora virou velocidade. Então é força, campo e a velocidade. Só trocou isso. Então, ó, o campo para dentro. Então, se você estiver desenhando aí, você aponta para a tela do seu tablet e a velocidade para cima. Só que a hora que eu fizer isso aqui, ó, olha para onde vai meu dedo. Tá vendo? Aqui, ó.
Vai surgir então aqui uma força magnética. Ô, gente, agora tem um detalhe nessa regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda para partícula, ela funciona da seguinte maneira: você vai lá, aplica a regra. Tum, a força deu para a esquerda. Se a carga for negativa, você vai inverter o sentido que você obteve da força. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Esta situação aqui é a situação para uma carga positiva. Então, vou lá, aplico a regra da mão esquerda, obtenho o vetor para a esquerda, fechou. Agora, se eu lançar dentro do campo uma outra carga negativa, ó, imagina as duas cargas entrando no campo. A primeira carga daqui ela foi positiva, ela vai ser empurrada para a esquerda. Quando a carga for negativa, o que que você faz? Você aplica a regra, o resultado que você obtiver, você inverte o sentido. Para cargas positivas. Ô, gente, eu sei que isso não vai mudar a sua vida, mas mesmo assim eu me sinto na obrigação de falar. É... sa- Nossa, parece que veio uma puta mensagem, né? Sabe por que isso acontece? Por uma razão muito simples. Olha para a fórmula da força magnética na partícula. Q, V, B, seno θ. O que que é o Q? É a carga. A carga ela pode ser positiva ou negativa. Quando a carga é positiva, a força dá um valor. Quando a carga é negativa, o valor dá menos aquele, que é o vetor oposto. Então, essa força aqui, na verdade, ó, ela é oposta a essa. Por isso a gente pede para inverter o sentido na regra da mão esquerda para carga negativa. Tá bom? Agora, por que que essa situação é importante? Por que que de cada 10 exercícios de força magnética, pelos uns 7, 8 são desse caso? Pelo seguinte, dá uma olhada na partícula. Nas duas, pode ser nas duas. Que tipo de movimento essa partícula vai fazer? O que é o que é? Qual é o nome do movimento onde a velocidade está sempre perpendicular à força? Centrípeto? Circular. Circular. Essa força aqui, ela vai atuar como centrípeta. O que vai acontecer é que essa carga aqui, por exemplo, ela vai fazer isso aqui, ó. Nossa senhora. Ela vai começar a fazer isso aqui. E essa daqui vai fazer isso aqui, ó. Aí o cara quer que você calcule o raio da órbita. Aí o cara quer que você calcule o período do movimento. Aí começa a putaria, que entra na mecânica, tá? Então, bom, a partir do momento que isso ocorre, eu vou escrever então o seguinte: a força magnética atua como centrípeta. A força magnética. Nossa, hoje está difícil de escrever. A força magnética atuará como centrípeta. Claro que nós estamos supondo aqui que não tem nenhuma outra força atrapalhando a história, né? Tá? Bom, e aí tem duas coisas que eles podem pedir para que vocês façam dentro dessa parte de centrípeta. Eles podem pedir para você calcular o raio da órbita, tem uma expressão para o raio da órbita e tem uma expressão para o período da órbita. Então vamos lá. Como é que eu calculo isso? Força magnética igual a força centrípeta. Lembra que quando a gente estudou leis de Newton, tinha uma aula lá só sobre centrípeta. E a gente falava muito na aula o seguinte, gente,
Não existe força centrípeta. O que existe é sempre uma força que tá, naquela situação está atuando como centrípeta. Então, quando é que a força centrípeta é a magnética? Aqui. Se ela então está atuando como centrípeta, eu igualo. Eu falo que QVB vezes seno de 90 igual a mv ao quadrado sobre r. Ó, observe que na hora de igualar as forças, eu já coloquei aqui o ângulo de 90 graus, tá bom? Justamente porque essa situação acontece quando θ é 90 graus. Tá? O seno de 90 graus é 1. Então fica QVB igual a mv quadrado sobre r. Aqui eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá, gente? O seno de 90 vale 1, tudo bem? E aqui desse lado tem um v, que eu vou cancelar com um dos v's daqui, ó. Então eu vou cancelar um v daqui com um v daqui. Então ficou assim, ó. V. Q vezes B, Q vezes B igual a mv sobre R. mv sobre R, tá? Normalmente, como vários exercícios de vestibular vão pedir para que a gente calcule o raio, normalmente a gente isola o raio daqui, tá? Para isolar o raio, eu vou passar o QB para baixo e vai ficar assim, ó. Raio igual a MV sobre QB. O famoso do Habib MV um Kib. Tá aqui, ó. Então, o raio, aí o que que eles fazem, né? Aquele tipo de exercício que várias vezes aparece na física. Eles botam duas partículas. Uma tem massa m, outra tem massa 3m. Uma entra com velocidade 3v, a outra entra com 4v. Se o raio dessa é 10, qual é o raio da outra? Sabe? Esse tipo de questão de comparação cai pra cacete. Principalmente nesses vestibulares que eu estava conversando com ela hoje de manhã, da VUNESP. Eles gostam muito de fazer esse tipo de comparação. Ah, qual que vai ter maior raio? Se o raio de uma for X, quanto vale o raio da outra? Bom, e aí a gente pode dar um outro passinho aqui. Por quê? O raio depende da velocidade. Isso está claro aqui na fórmula. Diretamente proporcional à velocidade, né? Inclusive, ó. Tipo, quanto mais rápida essa partícula entrar no campo, maior vai ser o raio dela. Tá bem? Só que a velocidade também interfere no período do movimento. Se a partícula está descrevendo um movimento circular e ele é uniforme, não é qualquer movimento, né? Ele é um movimento circular uniforme. A gente pode calcular o período do movimento. Então você guarda essa fórmula do Habib aqui, ó, tá? Que é usada pra caramba. Agora você vê aqui, ó. Podemos obter a expressão do período. Obter a expressão do período. Gente, vai, tenta dar uma sugestão. Como será que eu faria aparecer aqui, ó, período? Onde eu tenho que mexer para fazer aparecer período? Na velocidade? Velocidade. Velocidade é 2πr sobre período. Pronto. Então o que que eu faço? Eu pego a fórmula do Habib, isolo a velocidade e jogo na velocidade aquilo ali. Então, ó, como que fica a fórmula do Habib? Só que com a velocidade isolada. Fica V igual a RQB sobre M. Ó, passa o QB para cá, multiplicando, passa a massa dividindo, fica velocidade igual a RQB sobre M.
Agora, no lugar da velocidade, eu ponho 2πr sobre período. Meu, olha que louco isso aqui, velho. Fica 2πr sobre o período igual a RQB sobre massa. Olha lá. E aí eu vou isolar o período para ter uma fórmula do período. Dá para cancelar o raio, né? Raio. Para isolar o período, pessoal, o que que eu vou fazer? Ó? Tá vendo essa massa aqui? Eu vou passar ela multiplicando 2π. Tá vendo o QB? Eu vou trocar de lugar o T do período. Vou passar o período para cima e o QB para baixo. Então vai ficar assim, ó. T igual a 2πm sobre QB. Sobre QB. T igual a 2πm sobre QB. Esse é o período, tá? Essa daqui cai mais, essa daqui cai menos, a do período. Tem duas pimentas no meu quibe. Funciona, não funciona? Vocês gostam. Pimenta biquinho, adoro pimenta biquinho. Vamos fazer exercício? Página 267, tá, gente? Vocês me permitem, agora que eu lembrei, eu queria comentar um negócio com vocês antes de fazer os exercícios. É um detalhe, mas eu quero comentar. Desculpa, agora que eu olhei pro desenho, eu lembrei de uma coisa. Sabe por quê? É, E se o ângulo não for nem zero, nem 180 e nem 90? O que acontece nesse caso? Vamos lá. Aqui a gente já entra num lugar meio tenebroso, tá? Como se isso não fosse, né? Outros ângulos. Que aí é mais geralzão. Deixa eu desenhar aqui o campo. Aqui está o campo, ó. Então imagina que o campo magnético ele está numa direção X, tá? E aí eu não vou jogar a partícula nem assim, nem assim, e nem perpendicular. Eu vou jogar ela meio de lado. De lado é boa. Aqui. Olha a treta que vai acontecer agora. Que tipo de movimento essa coisa vai fazer lá dentro? Para a gente poder explicar esse movimento, a gente precisa fazer uma coisa que a gente vive fazendo na física, que é quando você está estudando análise de vetor e tem vetor que não está no eixo x nem no eixo y, o que que eu faço com ele? Eu decomponho. Então veja, o campo magnético ele está no eixo horizontal, que eu vou chamar de eixo x. A minha velocidade, alô, alô, eu ficar bem assim. A minha velocidade ela não está nem no eixo x nem no eixo y, mas eu posso fazê-la ficar. Basta que eu imagine que esta velocidade foi decomposta. Então, quando uma partícula emerge num campo e a velocidade dela está numa direção oblíqua, vamos chamar de oblíqua assim?
Como que você explica o movimento? Primeiro você imagina duas velocidades. Então você imagina aqui uma componente Vx e uma componente Vy. Ok? Então agora ele passa duas velocidades. Agora veja, qual é o ângulo que o Vx. Estranho, né? Qual é o ângulo que o Vx forma com o campo? Zero. Se o Vx forma zero com o campo, você concorda que o campo não vai influenciar o Vx? Porque estou nesse caso aqui, ó. Então, a velocidade x, ela não é afetada pelo campo. Afetada pelo campo. Ou seja, ela vai se manter constante. Ela vai se manter constante. Tá bom? Tá. Só que acontece o seguinte: o Vy está perpendicular ao campo. E o que que acontece quando uma velocidade está perpendicular ao campo? Aparecimento e está acabando a bateria, eu acho. Peraí, gente, deixa eu trocar a bateria. Ele está acabando. Só um minuto. Não tem ali, né? Não, não tem. Oi, oi, oi. Alô. Aí, gente, ó, voltando aqui. O que que vai acontecer? Essa velocidade Vy, ela vai sentir o campo. Ela vai sentir o campo. Ela vai sentir o campo. Como? Bom, se você aplicar a regra aqui da mão esquerda, velocidade para cima e campo para o lado. Velocidade para cima, y isso, né? Estou pensando no Vy. Velocidade para cima do direito, campo para o lado direito. A força ela vai estar para dentro, perpendicular à velocidade, não é? O que que essa força vai fazer com essa velocidade? Olha só o que acontece, gente. Como a velocidade está para cima e a força está para cá, essa partícula vai começar a fazer um movimento circular. Só que como ela tem uma outra velocidade aqui, ó, ela vai começar a fazer um movimento circular e vai continuar andando no eixo X. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer um movimento em hélice, porque ela vai ao mesmo tempo girando, porque tem uma componente centrípeta atuando numa das velocidades, e andando numa direção. E andando numa direção, tá? Esse comprimento entre duas voltas aqui, ó, ela demora quanto tempo para fazer isso? Um, um período. Um, entenderam? Esse comprimento aqui ele chama passo da hélice. É o passo da hélice. A partícula demora um período para completar um passo. A partícula demora um período
para completar um passo. Quer ver um tipo de exercício que os caras podem mandar você fazer? Pode pedir para você calcular o número de voltas que ela dá dentro do campo. Ele dá um comprimento, tipo, ele fala: olha, uma partícula entrou dentro de uma região, de um campo, sei lá, de X metros. Aí ele vai dar um monte de dados para você achar o período. E pergunta quantas voltas ele dá dentro do campo. É um tipo de exercício já, né? Nível Enem. O Enem de vez em quando tem umas dessa, né? Mas vai vir um ou dois só na prova, assim. O resto é tudo ok. Tá bom? Então eu tenho, resumindo, né? Movimentos sem força, eu vou cair nessa porra. Quando o ângulo for 0 ou 180, não tem força agindo na partícula. Movimento retilíneo uniforme. Quando a força for perpendicular, ela vai atuar como centrípeta. Opa, deixa eu voltar para cá, ó. Ela vai atuar como centrípeta. Importante guardar. Habib me vê um quibe e tem duas pimentas no meu quibe. Quando a velocidade é um ângulo qualquer outro que não seja nenhum desses três, o movimento é helicoidal. É um movimento helicoidal. Tá bom? Agora a gente pode fazer exercícios, tá, gente? Agora eu falei tudo que eu precisava. Dan, volta ali naquela parte dos outros ângulos. Volto. Deixa eu ver. Aqui fica melhor assim, ó? Ou você prefere que eu vá do outro lado? Assim tá bom, já tirei um print, obrigada. Quanto? 270? Não, não tem 270, né? Porque aí vira 90. Entendeu? O que você tem é isso aqui, ó. Campo e velocidade. Você tá falando 270 sim. Não, mas na verdade é 90, né? Você pega o menor ângulo, tá? Como você pega o menor, é sempre de 0 a 180. Ai, desculpa. Tudo bem? Agora, não sei se já foi suficiente. Qualquer coisa você me chama de novo. Na página 267, galera. Ó, aí o que que tá faltando para a gente fechar a eletromag? O terceiro fenômeno, tá? Que é a lei de Faraday, que a gente vai ver na semana que vem. E aí fechamos a parte de eletromagnetismo também. Questão um, não esquecendo que hoje à tarde a gente tem aula, tá? Para quem não puder, eu vou deixar gravada ou você pode assistir ao vivo. Dan, Oi? aula de tarde é da GD ou é normal? Não, é impulso e quantidade de movimento. Impulso e quantidade de movimento. Questão número um. Aplicando a regra da mão esquerda, represente a força magnética que age num condutor percorrido por uma corrente elétrica nos casos abaixo. Regra da mão esquerda. Então vamos lá. Item A. No item A, eu tenho um fio. A corrente está para a direita. Para a direita? É. A corrente está para a direita. E o campo magnético está entrando na lousa. O campo magnético está entrando na lousa. Então vai. Regra da mão esquerda. Campo entrando, corrente, força para cima, certo? Força para cima. B. Na B, a única coisa que mudou foi o campo magnético. Agora o campo está para frente não, saindo, né, do quadro. A corrente continua para a direita, aqui, certo? Ave Maria. Aqui.
A corrente para a direita, o campo indo para vocês, no caso aqui, né, que está saindo do quadro, tá? E aí a força então está para baixo. A força está para baixo. Ali. E na C, gente? E na C? Para onde está a força? Bom, a corrente está para a direita e o campo também. Campo e corrente. E aí? Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado. Não tem força. Por quê? O seno de zero é zero. A fórmula não é bioseno teta. Se a corrente estiver paralela ao campo, ô gente, presta atenção. Quando a corrente está paralela ao campo, não é porque todas as partículas estão andando na mesma direção do campo? Força zero. Então o fio não sofre a ação da força. Força aqui zero. Não tem força. Força magnética é igual a zero. E o item D de doido também. O item D ele cai nesse caso aqui, ó. O item D também não tem força. Só vou colocar aqui, força magnética igual a zero. Força magnética igual a zero. Aqui. Item E. Que estranho que tá esse item E, eu não entendi. Me explica aí, o que que tá acontecendo? Essa setinha pra cima é o campo, será? A setinha pra cima é o campo e a corrente tá saindo. Corrente tá saindo, né? Eu acho que é isso, é verdade. Corrente saindo e campo pra cima. Bom, ó, aquilo que eu tava falando, aquele macete, né? Se o campo tá na direção X e a corrente tá na direção Z, a força só pode estar. Desculpa, né? O campo tá na Y, falei errado. O campo tá na Y, a corrente tá na Z, a força ela tem que estar na X. Ou pra direita ou pra esquerda. Esquerda, né? Esquerda. Força magnética pra esquerda. Ah, tá. O F é o contrário. O F é o contrário. Beleza. Corrente entrando, campo pra cima. Vamos só conferir. Corrente entrando pra cima, pra direita. Força magnética pra direita. Ah, tá bom? E o último aí, esse meio esquisitão. G. Ele colocou o campo entrando no quadro e o fio meio de lado. Sendo que a corrente está subindo. E aqui, ó. Então é campo entrando. Ave Maria. Campo entrando. Ah, tá. Campo entrando, corrente subindo, a força tá para cá, ó. Ela tá para cá no fio. Vê se o de vocês também deu assim. Aí, ó. Tá? É isso, né?
Questão 2. Aqui está 3, mas é 2. Na 2 ele fala o seguinte: um condutor reto de massa M e comprimento L, começou, né? Encontra-se em equilíbrio sob a ação do campo magnético uniforme, P, e do campo de gravidade. Então, ó, aqui, tá vendo? Dois campos. Dois campos, duas forças, né? Dois campos, duas forças. Se G é a aceleração gravitacional, item A. Represente as forças que agem no condutor e indique o sentido da corrente elétrica I que percorre o condutor. Item B. Determine o valor de M em função de B, I, L e G. Ô, gente, a palavra mais importante da questão é equilíbrio. Se o fio está em equilíbrio, quer dizer que ele está em repouso. Se ele está em repouso, a resultante de forças dele é zero. Então vamos lá. O campo está entrando. Beleza. O fio, ele está posicionado no eixo X. No eixo X. Tá. Nós sabemos que tem um campo gravitacional. O campo gravitacional está para baixo, não é? O campo gravitacional é um vetor para baixo. Tá. Então, se o cara está no campo gravitacional, ele tem uma força-peso. Ele tem uma força-peso. Tá aqui. Só que, para que o corpo esteja em equilíbrio, é necessário que a força magnética esteja para cima. Por isso que eu falei para vocês que a mensagem mais importante da questão era que o corpo estava em equilíbrio. Tá aqui. Beleza? Bom, agora vamos lá. Ele quer duas coisas. Primeiro, qual deve ser o sentido da corrente elétrica? Então vamos lá. O campo eu sei que está entrando. Então eu vou apontar o meu dedo para a lousa. A força magnética, eu quero que ela esteja para cima. Para essa situação acontecer, a corrente tem que ser para a minha direita. Então, a resposta do item A, não sei, é a corrente tem que estar para a direita. Se a corrente estiver para a direita, essa força gerada é uma força para cima. Tá, ó. Força, campo, corrente. Tá bom? Isso no item A. B. Determine o valor da massa em função das outras letras que ele deu no exercício. Aí é tranquilo, viu, gente? De parecer meio assustador, mas não é. Ele quer que eu calcule a massa do corpo, né? Tá bom. mg igual a Bill seno de 90. Ó, peso igual a força magnética. Bill seno de 90. Tá? O seno de 90 vale 1. Como ele quer que eu calcule a massa, eu só vou isolar a massa daqui. Vai ficar BIL sobre G. Então a massa é igual a BIL sobre G. Tá aqui. Próxima. Um fio AC de 20 centímetros de comprimento está posicionado na horizontal em repouso
suspenso por uma mola isolante de constante elástica K, imerso num campo magnético uniforme de meio Tesla, conforme mostra a figura. Que beleza, né? Sabendo que a massa do fio é de 10 gramas e que a constante da mola vale 5 newtons por metro, a deformação sofrida pela mola quando uma corrente de intensidade 2 amperes passa pelo fio será de quanto? Então vamos lá. Ele colocou o campo saindo, ele colocou o campo saindo e o fio ele está preso por uma mola e ele deu a constante elástica da mola. Pronto, tá aqui. E ele quer que eu calcule a deformação da mola. Ô, gente, a deformação da mola, ela vai ser expressa a partir da força elástica, concorda? Agora eu preciso ver o que está acontecendo com as forças que estão atuando aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Que forças estão atuando nesse fio? Bom, vamos primeiro calcular, vamos ver a força magnética dele, vai. A corrente está para esquerda. Esqueci de colocar aqui. A corrente está para a esquerda. Tá. Então, peraí. Corrente. E o campo. Ave Maria, sempre campo saindo é chato. É isso aqui, ó. É, a corrente para mim, o campo saindo da lousa e a força para cima aqui, ó. A força para cima. Então eu tenho aqui uma força magnética. Força magnética. Vamos calcular ela? Vamos calcular essa força magnética? Ela vale bio seno teta. Tá. Ô, gente, o campo magnético que ele coloca ali é de meio Tesla. Meio vezes. A corrente que passa no fio é 2 ampere. 2 vezes. O comprimento do fio é 20 centímetros. Eu vou colocar em metros. Metros. Vezes o seno de teta que vale 1. Só lembrando, né, gente, que a força e a corrente, desculpa, que a corrente e o campo estão perpendiculares, ó. Se a corrente e o campo estão perpendiculares, o ângulo aqui é 90 graus, seno de 90 vale 1, tá? Então essa força vai dar, gente, meio vezes 2 dá 1, 0,2 newtons. Tá aí. Além dessa força, que outra força está agindo no corpo? Tem o peso, né? Temos o peso. O peso está para baixo. O peso está para baixo. O peso está para baixo. Tá aqui. Tudo bem? Por que que eu estou calculando o peso agora? Para eu ver para onde está essa resultante, gente. Para onde está essa resultante? Eu preciso ver se esse fio está sendo puxado para baixo ou empurrado para cima. Por isso que eu estou calculando as forças que estão agindo no fio. O peso é massa vezes gravidade. O peso igual. Cuidado aqui, hein? Cuidado aqui. A massa do fio é 10 gramas. 10 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. Vezes a gravidade que é 10. Então o peso deu 0,1 newton. Vê se está tudo certo aí. Confere. Olha lá. Então a gente tem uma situação aqui em que a força magnética é maior que a força peso. Por que que é importante perceber isso? Porque então, na verdade, essa mola ela está sendo comprimida com que força? Seria a resultante dessas duas. Então eu vou escrever assim, ó. A força elástica
A força elástica, que nesse caso eu poderia dizer que é uma força de compressão, né? É de compressão. E ela vale quanto? Ela vale a força magnética menos o peso. Menos o peso, tá? Agora eu abro. A força elástica é Kx. K vezes delta X, né? Que seria a deformação da mola. Delta X. Igual a força magnética menos o peso. Agora eu vou substituir, tá? Quanto que ele deu a constante aqui? Deixa eu ver. Tá por metro ou por centímetro? Tá 5 newtons por metro, né? Tá bom, então vamos lá. K vezes delta X igual a 10 elevado a menos um. Ó, aqui, ó, 0,2, que é a força magnética, menos 0,1, gente, que é a força peso, tá? Isso aqui vai dar 1 vezes 10 a menos um. Então, o delta x, ele é igual a 1 vezes 10 a menos um sobre 5. Sobre 5. Vai dar 0,2 10 a menos 2. Não, 0,1, né? Não, 10 a menos um metro. 1 sobre 5 dá 0,2, né? 10 a menos um. Professor, você pode colocar o vetor da força elástica aí? O vetor da força elástica, então, o que que acontece? A força elástica ela está apontando para baixo. É que fica difícil de desenhar aqui, porque o que que acontece? Você tem aqui dois vetores, o magnético e o peso. O resultante não está para cima? Se o resultante está para cima, a força elástica que a mola está fazendo no corpo é para baixo. Então seria assim, ó. A força elástica está para cá, ó. Então, tá? A mola está sendo comprimida, mas por ação e reação, ela, mola, empurra o corpo para baixo. Então, na mola, a força elástica estaria para cima. No corpo, a força elástica está para baixo. Tá? Então, É isso mesmo. então, eu desenhei a força elástica no corpo, tá? No corpo, tá? Agora, na mola, ela causa essa deformação aqui. Como é que ele colocou? Tem resposta? Deixa eu ver aqui. Ah, ele colocou em milímetros, né? Vai dar 20 aqui, viu, gente? Porque, ó, para você colocar em milímetros, isso aqui tem que virar 10 a menos 3, não é, ó? Então, em vez de escrever 0,2, 10 a menos um, eu vou escrever 20, 10 a menos 3, que é a mesma coisa. 10 a menos 3 metros. Ó, o 10 a menos 3 é um milímetro, tá? Então deu 20 milímetros. A primeira vez que caiu o eletromagnetismo no Enem, isso foi lá para os idos de 2012, 13, caiu uma questão disso aqui. Primeira questão. Se você procurar lá nos históricos do Enem, até 2012, 13, sei lá, não tinha questão de eletromag. Aí apareceu uma parecida, não era bem assim, mas era parecida, tá? Você vê como isso, tipo, é meio aleatório, né? Próxima. A próxima é parecida com a que a gente acabou de fazer.
Aqui ele colocou uma espira. Olha que louco, velho. O cara colocou uma espira quadrada dentro de um campo. Só que só uma parte da espira está dentro do campo. Só a parte de cima dela. Aqui. O campo ele está na parte de cima aqui. Aí ele suspendeu essa espira por duas cordas assim, dois cabos estão presos aqui no telhadinho, tá? E o campo magnético ele está nessa parte de cima da espira, tá? Aí ele fala o seguinte: um dos lados de uma espira retangular rígida de massa 9 gramas, na qual circula uma corrente I, é atado ao teto por dois fios não condutores de comprimentos iguais. Sobre esse lado da espira, medindo 20 centímetros, atua um campo magnético uniforme de 0,05 Tesla, perpendicular ao plano da página, ao plano da espira. Ou seja, ó, a espira está aqui, ó, no plano da lousa. O campo, ele está perpendicular à espira, ele está entrando na lousa. O sentido do campo magnético é representado por uma seta vista por trás, penetrando no papel conforme ilustrado na figura. Considerando G igual a 10, o menor valor da corrente que anula as trações dos fios é. Ô, gente, ele está dizendo nas entrelinhas aqui o seguinte: tem uma certa. Que a corrente ela está no sentido horário, né? Ela está fazendo isso na espira, ó, a corrente. Ela vem e sobe. Então, a parte do fio que está sob influência do campo magnético é a parte de cima, não é? Aqui a corrente está andando para a direita. Você concorda que, imaginem, por exemplo, que a espira não está funcionando ainda, não está passando corrente ali. Se não está passando corrente ali, o que está sustentando a espira? As trações dos fios. Ele quer que essas trações caiam a zero. Ele fala assim: que valor de corrente anula as trações nos fios? Ou seja, vai chegar uma hora e o que vai acontecer? Aplica a regra da mão esquerda, ó. Você tem o campo magnético entrando na lousa, corrente para a direita. Você concorda então que a força magnética vai estar para cima? Tá bem? Além da força magnética, a gente tem a força peso da espira e tem as trações dos fios. Só que ele quer que as trações sejam zero. Então, se ele quer que as trações sejam zero, a única força que é capaz de anular o peso é a magnética. Então, vamos lá. Força magnética igual ao peso da espira. Ele quer saber qual é o valor da corrente que faz isso acontecer. Então, vai. Força magnética. B, I, L, seno de 90, igual a M, G. De novo, por que 90 graus? A corrente está para a direita. O campo está entrando. Então a corrente e o campo são perpendiculares. Por isso 90 graus ali, tá? Ah, o campo vale, bom, a corrente é mg sobre bl. Ó, corrente é igual a mg sobre bl. Aqui o que que eu fiz, gente, ó? O seno de 90 graus vale 1. Eu passei o b e o l para cá, ó, dividindo aqui. Agora eu substituo e faço a conta. A massa da espira, 10 gramas.
Não, não é 10, né? É 9, né? 8. Então é 8, 10 a menos 3. 8, 10 a menos 3 vezes gravidade 10 sobre campo magnético 0,05, né? 5, 10 a menos 2 vezes comprimento da espira 20 centímetros. 2, 10 a menos 1. Pronto. Aqui. 2 vezes 5 aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. Cancela com o 10 daqui de cima. Cancela com o 10 aqui de cima. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1. Aqui, ó. Dá 10 elevado a menos 3. Cancela com 10 a menos 3 aqui de cima. Então a corrente ficou 8 amperes. 8 amperes. Oi? Não, não. Claro que se, porque ele quer que anule a tração, né? Ele quer que essa tração não exista mais. O que que ele poderia fazer também, né? Um outro tipo de exercício parecido, mas não igual. Ele dá uma corrente e pede a tração no fio. Porque, por exemplo, quando a corrente é 8, o fio está sem tração. Agora, por exemplo, o que que aconteceria se eu passasse uma corrente menor que 8 amperes aqui? O que que aconteceria, gente? Se eu passar aqui na espira uma corrente menor que 8, você concorda que essa força aqui me diminui? Aí passa a ter tração. E aí sim ele podia pedir a tração no fio. Aí eu dividiria por 2. O que que eu faria? Eu faria peso menos isso, e aí pegaria o resultado disso e dividiria por 2, porque aí você teria 2 fios. Tá? Mas como a tração aqui é zero, próximo. Agora a gente entra nos exercícios de força sobre partícula. Força sobre partícula. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Tudo bem se eu estourar um pouquinho o horário das 10, gente? Porque eu queria terminar os exercícios hoje. Falta um, dois, três só. Quatro. Vamos tentar acelerar um pouquinho, mas se precisar, a gente extrapola. Na próxima questão é para a gente aplicar a regra da mão esquerda, tá bom? Aplicando, represente a força magnética que age na partícula, fazendo com carga elétrica Q nos seguintes casos. Então vamos lá. Item A. No item A eu tenho uma partícula. O campo entrando, partícula indo para a direita e a carga dela é positiva. Então tá, positiva é só aplicar a regra da mão esquerda. Ó, campo entrando, velocidade para a direita, força para cima. Força para cima. Força para cima. B. Campo saindo, partícula para a direita, carga positiva. Campo saindo, partícula para a direita, positiva, né? Também. Ah, é negativa, piranha, piranha. A de cima era positiva, a de baixo é negativa. É só inverter a regra, então aplica ela. Ah, ai, droga. Peraí. Ai, meu Deus. É isso? Ó. No meu caso, né? O campo está saindo da lousa, a partícula está indo para a direita. A força deveria estar para baixo. Como a carga é negativa, eu inverto a direção da força, o sentido da força. Então é para cima. C. Fala para mim a C aí, vai. C. Campo, campo,
Campo para direita. Tá difícil comunicar, né? Campo para direita e a velocidade. E tá difícil entender também. Não só comunicar, mas entender também tá difícil. E a partícula com velocidade para onde? Saindo. Mas que maldita. Velocidade saindo. E ela é positiva? Graças a Deus. Força para cima? De vocês deu para cima também? Deu, né? Deu. É. Próximo. Campo para baixo. Velocidade entrando. Carga negativa. Carga negativa. Velocidade entrando. Cacete. Campo para dentro. Não, campo para baixo. Campo para baixo, velocidade entrando. Teria que ser para a esquerda, né? Só que como a carga é negativa, para a direita. E, mais uma. Campo para cima, velocidade para a direita. Carga positiva. Tá aqui. Esses são fáceis quando é assim. Deixa eu ver. Campo para cima, velocidade para a direita. Força para fora, né? Força para fora. Força para fora. Pronto. F. Campo, direita. Velocidade para cima? É? Para cima. E a carga é positiva? Negativa? Oi? Saindo? Entrando? Ah, tá. Entrando assim. Tá. Beleza. Então vamos lá. Campo entrando. Campo é o dedão. Fura a bolo. Velocidade para cima. A força teria que ser para a esquerda. Só que como a carga é negativa, força para direita. Oi? É saindo? Ah, é, eu desenhei errado, gente. Perdão, desculpa. É saindo aqui, ó. Aqui, ó. Na E, volta aí, tá? O pessoal de casa. É saindo. Eu falei saindo e desenhei entrando, tá? Questão 6, gente. Nossa, tem duas 6, né? Questão 6. Um feixe de partículas constituído de elétrons, nêutrons e pósitrons é lançado num campo magnético uniforme. As partículas descrevem uma trajetória um, 2 ou 3. Identifique quem é elétron, quem é nêutron e quem é pósitron. Eu vou, gente, eu vou identificar pelo quê? Pelo sinal. Então vamos lá. Imagina uma partícula, imagina uma partícula dentro do campo magnético. Eu vou colocar, na verdade, três partículas, tá? Uma vai ser elétron, uma vai ser nêutron e outra vai ser pósitron. O campo, ele está saindo da folha. Então vamos começar pela mais fácil, gente. A força magnética, ela não é QVB, seno teta? Isso, a força magnética que age sobre uma carga. Então, primeira coisa, se a partícula não tiver carga, não tem força magnética. Então, observa que a partícula número 2, ela descreve um movimento retilíneo, aparentemente sem ação de força. Então, essa partícula é um nêutron.
o nêutron. Agora vamos imaginar que essa partícula seja um positron, ou seja, ela seja positiva. Então, se a partícula for positiva, vamos lá. Ela entrou no campo com uma velocidade para a direita. O campo está saindo do quadro e a velocidade está para a direita. Então, se a partícula for positiva, essa força tem que ser para baixo. Essa força tem que ser para baixo. A partícula que está descendo é a 3, né? Tem uma partícula que está fazendo isso aqui, ó. Essa daqui, ó. Partícula 3. Por que que ela está fazendo esse movimento? Porque nela a força magnética está para baixo, tá? E a partícula com carga invertida, com carga oposta, ela vai subir. Ela vai subir. Por quê? Porque nela a força vai atuar para cima. Então essa daqui seria 1. Então a 1 é um elétron. A partícula 1 é o elétron. A partícula 2 é a 3 é o pósitron, tá bom? E a partícula do meio seria o nêutron. Tá aí. Próximo. Ah, legal, não vai tomar muito tempo. Próxima. É a segunda questão número 6, tá? Questão 6b. Uma partícula de massa mzinho, eletrizada com carga negativa, é lançada num ponto O com velocidade 10 elevado a quinta metros por segundo, numa região onde o campo magnético tem intensidade 10 a menos 3 Tesla. A partícula descreve uma semicircunferência indicada na figura, incidindo no ponto C no anteparo, sendo Q sobre M igual, aí ele deu o valor de Q sobre M, calcule a distância do ponto O até o ponto C. Ô, gente, vocês concordam que essa distância é o diâmetro da circunferência? Ela fez um movimento circular, não fez? Ela entrou num ponto. A força. Então, aqui está a velocidade dela, ó. A força magnética vai atuar como centrípeta, fazendo ela descrever essa semicircunferência aqui, tá? Eu quero isso aqui, que é 2 vezes o raio. Tá? Aqui é um tipo de questão que ou você sabe a fórmula ou você não consegue resolver a questão. O raio é mv dividido por q vezes b. Tudo bem? Isso é o raio. Ele deu a velocidade, ele deu o campo, e ele deu uma coisa curiosa aqui. Ele deu Q sobre M. Vocês entenderam o que ele deu? Ele não deu a carga nem a massa. Ele deu a razão carga-massa. Que vale quanto? Quanto vale a razão carga-massa? 10 a menos? Quanto que é a razão carga-massa, gente? Menos 10 a 19? A 9? Vocês viram que a unidade é Coulomb por quilograma? Coulomb por quilograma? Carga dividido pela massa, é isso aqui. Eu tenho que dar um jeito de usar isso aqui na fórmula, gente. E aí? E aí? Agora é com vocês. Olha, M sobre Q está na fórmula. Se Q sobre M vale 10 a nona, você concorda que M sobre Q é o oposto disso? Então, isso aqui vale 10 a menos 9, ó, gente.
Então fica 10 a menos 9 vezes. Qual que é a velocidade da partícula? 10 a quinta? 10 a quinta dividido por B, o campo magnético. Menos 10 a nona? Não, o menos, gente, é por causa da carga do elétron. Tá? Não tem problema. O que importa para mim é o valor 10 a nona, tá? Porque você concorda comigo que se eu colocar um valor negativo aqui, o raio vai dar negativo, vai ficar um negócio meio esquisito, tá? Por isso que eu estou colocando só o módulo. O B, esqueci aqui, o B vale 10 elevado a menos 3, né? 10 a menos 3. 10 a menos 3. Esse raio, gente, ele vai sair em metros, tá? Ah, ó, vai dar 10 a menos 1. O 10 a menos 3 sobe, fica 10 a terceira, né? Então vai dar 10 a menos 1 metros. 10 a menos 1 metros ou 10 centímetros. Como ele quer o diâmetro, são 20 centímetros, tá? Ele quer o diâmetro. A fórmula que a gente usa, ela permite que a gente calcule o raio da trajetória. O diâmetro é só você duplicar ele, tá? Beleza? Última, pessoal. Duas partículas eletrizadas de cargas Q1 mais e Q2, 2e, com a mesma energia cinética, entram numa região onde existe um campo de indução magnética uniforme. Suas massas são, respectivamente, m1 igual a m e m2, 4m. E suas velocidades são perpendiculares às linhas de indução. Vixe! Essas partículas irão descrever nesta região trajetórias com circunferências R1 e R2. Desprezando-se os efeitos relativísticos e gravitacionais, qual a relação entre R1 e R2? Aqui já pegou, né? Vamos lá. Ele falou que tem duas partículas. Vamos colocar, eu vou colocá-las com cor diferente, porque daí a gente vai colocando as coisas delas. O que ele fala sobre as partículas? Bom, uma delas tem carga mais E, a outra tem carga mais 2E, não é? Ele fala que uma delas, aqui tem carga E, ela tem massa m, e a outra tem massa 4m, tá bom? Tá. Ele falou que essas partículas, elas vão entrar num campo magnético com a velocidade perpendicular ao campo. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação, vai. As partículas entraram com velocidade para cima, no eixo Y para cima, né? E vamos supor que o campo esteja entrando no quadro. Então, ó, se você aplicar a regra da mão esquerda aqui rapidinho, você vai perceber que em ambas as partículas, a força magnética vai para a esquerda, não vai? Ó, não, nada a ver. Ah, não, é tudo a ver. É. Campo entrando, velocidade para cima, força para a esquerda. Então, em ambas as cargas, essa força vai atuar como centrípeta. E o que que ele quer? A relação entre os raios. A relação entre os raios. Essa é a ideia. Outra coisa que ele fala que é bem importante é que as cargas têm a mesma energia cinética. Adivinha por que que ele deu isso? Para a gente descobrir a velocidade das cargas. Porque ele não falou. Aqui, ó. Inclusive, eu desenhei um pouco errado. Eu vou chamar de V1 e V2 aqui, tá? Ó. Então, aqui é o seguinte, gente. Preciso mexer com a história do raio. Eu preciso dar um jeito de descobrir qual que é a relação entre as velocidades dessas cargas.
Então, eu vou escrever aqui, ó. A energia cinética da carga um tem que ser igual à energia cinética da carga 2. Então, pensa. Energia cinética não é igual a mv quadrado sobre 2? Então tá. Como é que eu vou escrever então a energia cinética da carga um? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Isso é igual. Como é que eu escrevo a energia cinética da carga 2? É a massa dela vezes a velocidade dela ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Cancelemos os dois, o m com m. Ficou que V1 ao quadrado é igual a 4V2 ao quadrado. Se V1 ao quadrado é 4V2 ao quadrado, eu posso dizer que V1 é o dobro de V2? Tudo bem? Bom, então veja. Se V1 é o dobro de V2, eu posso dizer o seguinte: a carguinha 2 entrou no campo com uma velocidade V, enquanto que a carga um entrou no campo com uma velocidade 2V. Tudo bem? Tá. Beleza. Agora, gente, para finalizar de vez, o que que eu vou fazer? Ele quer que eu calcule, só para lembrar aqui, ó. Ele quer saber qual a relação entre R1 e R2. Normalmente, quando a gente tem esse tipo de problema, o que que eu aconselho vocês a fazerem? Escreve assim, ó, R1 dividido por R2 e desenvolve. Então, o que que é o raio é mv sobre QB, não é? Então, vamos lá. Quem é R1? M, alô? M, V, então, ó, M, velocidade dela, sobre a carga dela vale E, né? Vezes B. Isso aqui é a carga da partícula 1. Quem é o raio da partícula 2? M, V, então fica M, V, sobre. A carga dela é o dobro, né? Ó, a carga dela é o dobro vezes B. Olha lá. Tá bom? Puta, vai dar um, né? Ou eu tô viajando? Não, vai dar um mesmo, ó. Você cancela o B, cancela o V, cancela o M, cancela o E. Aqui sobrou 2. Dividido por 4 dividido por 2. 2. 2 dividido por 2. Então, R1 sobre R2 deu 1. Então, R1 igual a R2. Vai, fala. Tudo isso para dar igual. Tá? Tudo bem? Beleza? Alternativa C de acabou. Então é isso, gente. A gente volta em 30 minutinhos, tá? Falta só um conteúdo de Eletromag, hein? Força. Na semana que vem, a gente termina. Deus é mais.